Efésios, capítulo 5, do verso 8 em diante. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. Verso 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Vamos pular lá para o verso 15. Olha lá no verso 15, o que diz? Eu vou ler ali no Data Show com vocês, porque a minha versão é NVI e está passando a Almeida atualizada, não tem problema. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, tolos, mas como sábios. Verso 16, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. 17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E até aqui está bom, até o versículo 20. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu considero de extrema importância. E vocês sabem que eu sou já pastor há algum tempo, sou um pastor novo, né? Não sou velho. Às vezes alguns pensam que eu já cheguei nos 40, daí eu penso, estou acabadinho, né? Mas não, estou com 34 anos, mas já tenho mais de 10 anos de ministério pastoral e você sabe que eu sou filho de pastor e neto de pastor e sempre ouvi muito a respeito dessas experiências, dessa área. E eu posso dizer sem medo de errar, escute isso, eu posso dizer sem medo de errar, que a grande maioria dos problemas familiares estão atrelados na questão de uma espiritualidade doentia, ou uma falsa espiritualidade, ou um pseudo-cristianismo sendo vivido. Geralmente, você pode ter certeza, os problemas que destroem uma família têm tudo a ver com a maneira que nós vivemos a nossa espiritualidade. Semana retrasada, talvez na outra semana ainda, eu estava atendendo uma pessoa que estava prestes a se divorciar. Daí a pessoa, ela disse, mas pastor, não sei por que deu errado, eu conheci aquela pessoa na igreja. Você já ouviu provavelmente alguma história parecida, né? Eu conheci o fulano na igreja, eu conheci a ciclana na igreja, porque deu errado. Só que daí a gente começa a olhar o contexto familiar, o que acontecia, como eles viviam como marido e mulher, a gente vê que não tem nada a ver com a proposta de Cristo. Consequentemente, nós estamos falando de pessoas que eram religiosas, estavam aqui nesse ambiente que você está, só que não resolveram viver a espiritualidade conforme o Senhor deseja para a nossa vida. E daí, não tem como dar certo. Por isso, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra hoje. Depois eu vou mandar o link também no WhatsApp daqueles que estão cadastrados na minha lista, para você compartilhar essa palavra. Porque eu acredito que essa reflexão de hoje, ela pode ser um gatilho que vai transformar muitas coisas na sua vida, na sua caminhada e na sua família. Amém? Pega na mão de quem está do seu lado e diga, aperta o cinto. Dando essa introdução, eu pedi para vocês apertar o cinto, porque a gente vai falar algumas coisas muito importantes, que são verdadeiras. Nós lemos um texto da carta de Paulo aos Efésios, e Paulo está dando algumas instruções muito importantes sobre vida cristã. O versículo 10 diz assim, aprendam a discernir
aquilo que é agradável a Deus. E das 5 lições, das 5 dicas, das 5 palavras que eu vou colocar para você, eu queria que você guardasse essas 5. A primeira é: você precisa praticar aquilo que agrada a Deus. E Paulo, ele já vai ser bem claro, gente, vocês precisam ter discernimento e saber o que é que agrada a Deus. E quem sabe a gente não possa pegar o próprio Paulo para tentar entender o que ele está falando. O que é que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai falar sobre uma guerra que existe. Carne e espírito. Porque se nós estamos falando sobre transformar a espiritualidade da nossa família, nós precisamos entender que estamos falando de coisas espirituais. Ele vai dizer, gente, tem uma natureza humana, militando todo dia, tentando nos dominar. Mas, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, são outras coisas que aparecem. Olha só, vamos ler junto lá a partir do verso 16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Pode ir. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Pode ir. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais, olha só o que destrói famílias, que são obras da carne, desejo da natureza caída do ser humano. Ele vai dizer assim: prostituição, impureza, lascívia, pode ir, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, pode ir, né? Partidos, invejas, bebedice, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quem quer agradar a Deus vai fugir dessas coisas. E ele continua, vamos lá para o verso 22. Mas o fruto do Espírito, fruto do... Ou seja, se eu tenho comunhão com Deus, uma espiritualidade sadia, estou conectado com Deus, o que vai aparecer na minha vida e na minha família? O amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Então, eu preciso que você entenda essa realidade. Todo dia você escolhe o caminho que você vai seguir, o que vai te dominar. E quando nós estamos em conexão com Deus, e como é que tem conexão com Deus, pastor Dediel? Não tem outro caminho a não ser meditando na palavra, se enchendo de coisa boa, orando, buscando a presença de Deus. Essas coisas que nós falamos aqui, que são chamados frutos do Espírito, isso vão estar em nós. E daí, quando eu falo do Espírito, eu estou falando de uma pessoa, não estou falando de uma força, eu não estou falando de uma energia, que muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma energia. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É uma pessoa. E ele está disposto a se relacionar conosco todos os dias. E ele em nós faz com que eu seja um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor, um profissional melhor, uma pessoa melhor. Então eu preciso que você saia daqui entendendo a importância de você valorizar o Espírito Santo e deixar ser dominado, guiado, orientado pelo Espírito Santo. E algo muito importante, eu disse que o Espírito é santo. Por que nós chamamos o Espírito Santo de Espírito Santo? Não Espírito, né, qualquer outra coisa. Porque justamente o santo caracteriza quem ele é. Santidade, e é um contraste contra os outros espíritos que são imundos. A gente vai ver, desde o Antigo Testamento, muito forte essa expressão, os demônios sendo chamados de espíritos imundos, consequentemente, para fazer um contraponto com aquele espírito que deve dominar o nosso lar. Paulo ele vai enfatizar, esse espírito ele é santo, consequentemente. A primeira característica de quem é dominado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é o quê? Santidade. E aí a coisa começa a apertar. Por isso que eu pedi para vocês colocarem o cinto. Porque não tem como nós querermos ter um lar abençoado, um lar feliz,
Um lar onde o Espírito Santo está presente, se não tem a santidade, se não tem a valorização da pessoa do Espírito Santo, que não vai se manifestar aonde existe o pecado. Há um tempo atrás, e faz já algum tempo, foi em torno do ano 2015, alguém pediu um aconselhamento e eu fui atender aquele homem. Estava desesperado, muitas crises financeiras, a empresa falindo, destruindo, e a gente foi conversando, e daí de repente ele confessa que já há mais de 5 anos ele mantém um caso extraconjugal. E daí eu achei interessante porque faz 5 anos que ele mantinha um caso extraconjugal com uma amante, e na conversa dele, né, antes de eu descobrir isso, ele falava o tempo todo: mas eu estou orando, pastor Lediel, mas eu estou orando para Deus abençoar a empresa, mas eu estou orando porque eu vou prosperar, mas eu estou orando. E daí aquele dia eu olhei para ele, depois que eu descobri que ele confessou que estava tendo um caso de adultério há 5 anos, eu olhei para ele e disse: nenhuma das suas orações foi ouvida e não será respondida. Ele levou um susto. Eu falei: o único Deus que você está buscando não é o verdadeiro Deus, é você mesmo, é o seu egoísmo, é o seu ego, é o seu prazer. Porque quando nós buscamos a Deus, nós queremos agradar a Ele. Quando nós buscamos a Deus, os frutos do Espírito vão permanecer conosco. Eu estou falando isso para você entender algo muito importante na sua vida. Que muitas vezes você faz oração pelo seu casamento, você faz oração pelo seu filho, pela sua filha, pelas finanças da sua casa, você faz muitas orações. Agora, a própria palavra vai dizer que não adianta você orar, e você não está vivendo de acordo com o que o nosso Deus deseja, porque isso é incoerência. Essas orações não vão ser respondidas. Nós precisamos fazer do nosso lar um ambiente onde a graça de Deus é manifesta. Nós precisamos fazer do nosso lar um local onde o Espírito Santo se agrada em estar. Consequentemente, se Deus está no nosso meio, as bênçãos de Deus vão nos envolver, e nós vamos ser fortalecidos, agraciados. Portanto, eu preciso que você saia daqui disposto a fechar todas as brechas de pecado que existe na sua vida, na sua casa e na sua família. Senão, de nada vai adiantar. Fuja da prostituição, fuja da pornografia, fuja do adultério, fuja de tudo que te afasta de Deus ou afasta a tua família de Deus. Senão as coisas não vão para frente. E dentro desse tópico aqui, que nós estamos falando a respeito de um Deus santo que deseja se manifestar na nossa casa, e nós devemos proporcionar um ambiente agradável, começa por você, porque você é o exemplo, por exemplo, para os teus filhos. Você é o referencial, os teus filhos estão vendo a tua espiritualidade. Ou seja, eu pergunto para você: os teus filhos estão te vendo buscar a Deus? Eles vêem você orar? Os seus filhos vêem você meditando na palavra? Os seus filhos vêem você derramando a sua alma na presença de Deus? Os teus filhos sabem que você conhece a Deus e é amigo de Deus? O Júnior hoje foi usado por Deus aqui para ilustrar a minha pregação. Falou que ele, muito pequeno ainda, antes dos 7 anos, via os pais buscando a Deus. Via os pais sendo amigos de Deus, até que chegou um momento onde ele disse: eu quero conhecer esse Deus dos meus pais. Isso aconteceu também comigo. Terça eu falei que igreja é lugar para as crianças virem. Aqui as crianças têm que vir, mas pastor, meu filho é muito levado, ele não para, não tem problema. É melhor ele estar correndo aqui nos corredores, você dá um puxão, dá uma correção, mas ele está aqui ouvindo os louvores, recebendo uma palavra, ele está aqui vendo você orar. Eu cresci, vendo a minha mãe e meu pai orarem por mim. E eles pegavam e levei alguns beliscão na igreja. Porque era sapeca, estava levado, mas eles puxavam, fica aqui, e eu me distraía. Eu me lembro que lá no norte de Minas, onde eu nasci, e depois em Araxá, tinha muito cupim, os bancos eram todos comidos de cupim, eu ficava ali brincando com os cupim ou com os farelos de cupim, muitas vezes vendo chicletes debaixo dos bancos, e tal, coisa de criança, mas eu estava ali ouvindo os meus pais orarem,
Eu estava ali no ambiente da igreja, ouvindo os louvores sendo cantados, e aquilo entrou, nunca mais esqueci. Eu hoje, com 34 anos, lembro de música que eu aprendi com 5, 6 anos, e canto elas inteiras hoje. Por quê? Tudo aquilo foi semeado na minha vida. Meus pais foram o meu referencial de espiritualidade. Consequentemente, também chegou um momento onde eu tive que escolher qual caminho a seguir. Mas eu já conhecia que existe um Deus. Meu pai e minha mãe conhecem. Eu quero esse Deus. Você é o referencial na sua casa de espiritualidade. E se você, escute isso, se você talvez tenha negligenciado essa parte na sua vida, de desenvolver a tua espiritualidade, você todos os dias alimentar a alma com o pão do céu, da palavra, você se prostrar diante de Deus, começa a fazer isso, porque os teus filhos estão de olho em você, mesmo que você não perceba. E os comportamentos, eles são repetidos e copiados de pai para filho. E claro, tantas coisas boas quanto as coisas mal. A gente vê a própria palavra falando de comportamentos que foram copiados, mas comportamentos malignos e errados. A própria família patriarcal. Se lembra da Abraão, que nós falamos muito tempo sobre Abraão? Mentiu sobre a sua esposa, dizendo que era irmã. Nós vamos ver depois o filho fazendo a mesma coisa. Isaac mente, né, que não é sua esposa, é sua irmã. Depois nós vamos ver Jacó se tornando o maior mentiroso, mentindo para o próprio pai. Depois nós vamos ver os filhos de Jacó mentindo também para o pai, dizendo que não, o irmão foi comido por um animal, né, e não que venderam para o Egito. Ou seja, de família em família as maldições ali se repetindo e os comportamentos errados se repetindo. Então nós precisamos entender, os filhos eles estão de olho, que eles possam olhar para você e ter um referencial de espiritualidade sadia. Amém? Segunda lição, para você escrever aí, verso 16, o que diz Efésios 5:16? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Repita comigo, aproveitar cada oportunidade. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Quando eu falo aproveitar a oportunidade, eu quero que você entenda a necessidade de você criar marcas indeléveis na alma dos seus filhos e aproveita as oportunidades, como foi falado, né, aqui, datas importantes, para que aquilo jamais seja esquecido e você crie tradições na sua família que remete à glorificação do nome do Senhor. Certa vez, no tempo que eu estudava psicologia ali na FURB, eu li o livro de um sociólogo, e ele falava do povo judeu, né? E claro, eu amo a Bíblia, conheço um pouco da história do povo judeu, e o assunto que ele abordava era, por que o povo judeu nunca foi exterminado? Eles foram escravos no Egito, e saíram de lá e permaneceram. Depois eles foram escravos na Babilônia, 70 anos de cativeiro na Babilônia e permaneceram. Nós vamos ver em 70 depois de Cristo, não está na Bíblia mais, mas a história diz que Tito, o imperador romano, destrói Jerusalém e de novo faz os judeus se espalharem. Nós vamos ver muitas perseguições quando surge o islamismo em 622, perseguem judeus que estão espalhados principalmente na região da Arábia. Nós vamos ver o nazismo ali na Segunda Guerra Mundial tentando exterminar com os judeus. E o tempo passa e os judeus em 48 tiveram a sua nação, os judeus continuam. E esse sociólogo, no seu estudo, ele tentava entender por que, né, tantas tentativas de exterminar o povo judeu e eles nunca conseguiram. E ele não olha com olhar cristão porque esse sociólogo é ateu, né? Eu olho com olhar cristão e eu sei que a mão de Deus esteve protegendo, mas ele dizia, é porque este povo aprendeu a valorizar as tradições. E daí a gente vê a sabedoria divina. Sabedoria divina, quando dá a lei para Moisés, dá detalhes de tradições. Olha, vocês vão fazer a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa vai ser assim, assim, assim. Vocês vão ter, né, a festa dos tabernáculos, vocês vão ter as festas das primícias, vocês vão ter essas festas. Quando acontecer, vocês fazem isso, 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 sempre ligando a Deus. O menino, quando chega aos 12 anos, ele passa pelo bar mitzvah. Né? O que é o bar mitzvah? Eu não tenho tempo para mostrar os vídeos. Uma vez que eu estava em Israel, eu presenciei uma dessas festividades. Algo lindo. Com 12 anos, ele agora está passando para a maturidade e eles
dizem que agora ele é filho da lei, né? Filho dos ensinos, filho dos mandamentos, né? O bar mitzvah, filho dos mandamentos. Ou seja, eles fazem uma festa. Aquele menino, ele toma um posicionamento dentro daquela realidade de conhecer quem que é esse Deus de Israel, conhecer a história de Israel e assim por diante. O que eu quero que você entenda? Você precisa aproveitar, por exemplo, datas da sua vida, da sua família, dos seus filhos, para celebrar a vida e remeter eles aos pés do Senhor. Lá em casa nós temos uma tradição do dia do aniversário. Nós comemoramos muito bem o dia dos aniversários. O meu filho e a minha filha, ela está com 8, ele está com 9, não teve um ano sequer que nós não fizemos uma festa de aniversário e ali nós fizemos oração. Tem uma tradição na nossa família, todo aniversário, a pessoa que está aniversariando é acordada com café na cama, é tradição. E tudo isso vai criando memórias no coração dos nossos filhos. Da Eixla, nós tivemos semana passada agora uma festa, segunda-feira foi o aniversário dela, dia 15. Né? E o Kenny recebeu uma festa de aniversário surpresa, e daí ela também queria uma festa de aniversário surpresa. E a gente fez uma festa de aniversário surpresa, ela pediu uma festa de aniversário surpresa, né? Não era tão surpresa assim, mas a gente conseguiu pegar ela, fizemos uma surpresa, aquilo ficou marcado. 11 horas o pessoal foi embora da nossa casa, eu ouço da minha filha a seguinte frase: eu queria que esse dia nunca acabasse. Olha isso, eu queria que esse dia nunca acabasse. Ficou marcado. Ali, no dia do aniversário, a gente agradece a Deus pela vida, pelo dom da vida. Ou seja, a gente leva isso muito a sério. Tantas datas que a gente tem durante o ano que a gente precisa parar. E a gente precisa criar marcas no coração dos nossos filhos. Então, ouça a instrução de Paulo. Ei, aproveite as oportunidades. Por quê? Porque quando você está fazendo isso, é muito além do comes e bebes, é muito além de chamar uns amiguinhos, e é muito além de ganhar presente. Sabe o que eu estou impregnando no coração dos meus filhos? Que eles são preciosos para nós. Eles têm um valor naquela casa. Eles ali são especiais. Ou seja, eles estão supridos com a necessidade de pertencimento. E essa falta de necessidade de pertencimento é o que faz com que muita gente, quando chega nos 13, 14, 15 anos, por não se sentir amado, valorizado na própria casa, sai fora, se lança para o mundo das drogas, cai na mão dos traficantes. Uma menina de 13 anos se lança nos braços de qualquer mané que diz que ama. Por quê? Nunca foi valorizada em casa, não tem marcas na alma, qualquer um leva. Quando eu faço essas coisas juntamente com a minha esposa na nossa casa, a gente está mostrando o valor deles. E muito mais do que isso, eu estou não apenas dizendo que eles são especiais, mas estou dizendo da onde eles vêm, para onde eles vão. Quando eu oro e peço a bênção de Deus sobre a minha filha em todo aniversário, eu estou dizendo: Senhor, que ela cumpra o propósito da existência dela, que agradar o teu coração, não deixa se desviar para a direita ou para a esquerda. Eu estou ali abençoando. Tudo isso fortalece a vida dela, os propósitos da existência dela, o alvo e o objetivo da existência dela. Então, não esqueçam disso, aproveite as oportunidades que você tem. Terceira coisa, não permita maledicência na sua casa. Olha o que vai dizer o verso 19, Efésios 5 e verso 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração. Quando Paulo ele está escrevendo, o que é falar entre vós em salmos? Quer dizer então que eu vou olhar para uma pessoa e vou dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada. Não está dizendo isso. Ele está dizendo, aqui ele pega apenas a maior parte do Antigo Testamento, que era o livro que ele tinha, ele está aqui fazendo um resumo dos ensinos de Deus. Ele está dizendo: gente, o principal assunto que a gente deve falar não deve ser apenas futebol, política, né, outras coisas. A gente precisa falar sobre o agir de Deus, quem Deus é, a história de Deus através da nossa vida. Ele está ali incentivando a usar coisas boas. Olha só o que Tiago, irmão de Jesus, que ele escreve uma carta para a igreja, ele vai dizer no capítulo 3, do verso 9 e 12. Tiago 3, do verso 9 ao 12, ele vai dizer assim: com a língua
bendizemos o Senhor e o nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus? Pode pular. Olha o que ele vai dizer. Da mesma boca procede bênção e maldição? Não convém, meus irmãos, que se faça assim. E daí ele vai vir com uma analogia, e ele vai dizer, né, sobre essa incoerência. Como assim? Você quer agradar a Deus, você diz que serve a Deus, você quer viver uma vida para Deus, e você usa a língua para amaldiçoar as pessoas, falar mal dos outros, mentir, caluniar, enganar. Ele vai dizer, não tem como uma fonte jorrar água amarga e água doce. Ele vai dizer, não tem como uma videira dar figos, ou não tem como uma figueira dar uvas. Ele vai dizer, é incoerência. E eu preciso falar algo bem direto para você. Quando você senta na sua mesa para fazer uma refeição, ou quando você senta no sofá da sua casa, e ali se torna um ninho de fofoca, para falar mal do parente, para falar mal do vizinho, para falar mal do tio, para falar mal do professor, do patrão, da igreja, para falar mal de pastor, do líder, de quem quer que for. Quando você se reúne, você está abrindo uma brecha para o mal. Tiago, ele vai dizer, meus irmãos, não pode ser assim, por favor. Vocês estão literalmente destruindo o ambiente espiritual da sua família quando você permite que a língua se torne venenosa, maligna, mentirosa. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente vai ver que a mentira, ela é colocada numa categoria de pecado tão grande que João vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Já parou para pensar sobre isso? O pai da mentira é o diabo. Desde o Antigo Testamento, se a gente pega o decálogo é os 10 mandamentos, você vai ver, não darás falso testemunho, porque Deus sempre levou a sério isso, a verdade, a retidão, a justiça, e que as coisas boas saiam da sua boca. Quando você decide caluniar, mentir, enganar e falar mal, xingar, você está abrindo brecha para o mal dominar a sua casa. Cuidado! Salomão, em Provérbios 26, 28, ele vai dizer, a língua falsa, ela aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Não tem como você querer ter uma família alicerçada e usar a língua para mentir, maldizer e assim por diante. É claro que a língua fala do que o coração está, e daí a gente precisa fazer uma outra pergunta. O que você tem ingerido? O que tem entrado no teu coração? O que você tem alimentado? Porque isso vai sair. E daí, há um tempo atrás, eu falando sobre a internet, as mídias, tem uma geração de adolescentes que fica o tempo todo recebendo lixo do YouTube. E tem um monte de youtuber querendo ganhar dinheiro e só fala palavrão, só ensina coisa errada. E de repente aquele adolescente está reproduzindo. Ah, pastor, mas falar um palavrão de vez em quando não dá nada. Todos nós corremos esse risco e todos nós precisamos nos policiar a nossa língua. Só que quando você faz de palavrão um hábito, daqui a pouco você vai se pegar xingando alguém. E quando você xinga alguém, vai ter uma reação da parte de lá. E daí a coisa começa a ficar feia. E aí você destrói os relacionamentos. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa língua. Seja para xingar, falar mal ou mentir. Mentir. Eu lembro, não tem mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Cuidado. Cuidado com o WhatsApp. Porque o que tem de gente pecando com o WhatsApp? A gente não vai ver a palavra WhatsApp na Bíblia, não tinha. Mas tudo que se encaixa a respeito da língua pode ser aplicado a essa verdade aqui. Cuida que você tem compartilhado. Se lembra de uma vez compartilhado também nas redes sociais sobre as 3 peneiras de Sócrates? As 3 peneiras de Sócrates aquilo que estão falando é verdadeiro? Você conferiu se é verdade? Tem certeza? Segunda coisa, é algo bom? Vai me acrescentar? Vai me edificar?
Terceira coisa, é útil, vai servir para alguma coisa? Se não se encaixa nisso, descarta. Tchau, está fora, vai te fazer mal. Amém? Deixa eu correr aqui. A quarta coisa que você precisa praticar. Nós falamos já a respeito de criar um ambiente favorável a Deus, valorizando a presença de Deus. Nós falamos sobre aproveitar as oportunidades, valorize as datas da sua família. Nós falamos sobre as palavras, cuidado com as palavras. E o quarto, a respeito do descanso em família. Você precisa aprender a ter momentos de lazer em família. Mas, pastor Lediel, eu pensei que hoje você estaria falando de espiritualidade. E o senhor vem aqui falar de descanso, lazer? Sim. Quando Deus ele dá os 10 mandamentos, Ele está ali fazendo uma lista do que Ele gostaria de ver que o povo cumprisse. E desde o início, você imagine isso, o povo era escravo no Egito. Escravo não tem hora para trabalhar, escravo não tem dia de folga, eles trabalhavam todos os dias, consequentemente, eles estavam se autodestruindo. Quando eles saem do Egito, já Deus dá os mandamentos, e Deus vai dar no quarto mandamento: ei, no dia de sábado, vocês não vão fazer nada, no dia de sábado, vocês vão descansar. Não, vocês não vão trabalhar, os animais de vocês não vão trabalhar, todo mundo descansa. É momento de estar em família, é momento de se lembrar do Criador, é momento de cantar louvores a Deus, é momento de descanso. Isso aqui, por não ser obedecido, tem destruído vidas e famílias inteiras. E por isso eu vim aqui falar sobre espiritualidade, sim. Eu vim falar para você: aprenda a descansar. E quando eu prego para vocês, eu estou pregando para mim também. Porque esse ponto aqui, desse meu sermão, é o que eu mais apanho. Porque vida de pastor é uma loucura. A gente não para, mas o tempo todo eu preciso me policiar. Porque se tem uma geração que é meio workaholic, né, viciada em trabalho, é os pastores. Justamente porque é muita necessidade para atender. Eu preciso me policiar o tempo todo, para mim ter tempo de qualidade com a minha família. Eu preciso me organizar na agenda para ter tempo de qualidade com os meus filhos. E estou me esforçando ao máximo. De vez em quando, eu sento no sofá, pego o controle do videogame e jogo videogame com meu filho. De vez em quando, pego a minha filha, né, e vou ter um momento com ela, nem que seja, às vezes, de brincar de Barbie, só que vocês não contam isso para os outros. Mas estou lá, tempo de qualidade com ela. Ou seja, naqueles momentos, eu não apenas estou mostrando o quanto eles são preciosos para mim, mas eu tenho oportunidade de conhecê-los melhor, de saber o que eles estão passando na escola, de saber o que a alma deles está carecendo, quais são as dúvidas. Nesses momentos de informalidade vem muita coisa. Nós precisamos aprender a descansar. Você precisa, uma vez por ano, se organizar para ter umas férias em família. Pastor Lediel, a grana está curta, né? A grana está curta porque você se endividou com aquela televisão de 10 mil reais, que só tem trazido lixo para a sua casa. Pega esse dinheiro e parcela numa viagem, quem sabe. Isso vai ser muito mais edificante. Infelizmente, com o materialismo que nós temos vivido hoje, as pessoas estão mais preocupadas em adquirir do que viver experiências. Receba algo de Deus hoje. Valorize mais as experiências da vida, porque as coisas se perdem, as coisas o ladrão rouba, a traça corrói. Agora, as experiências que você tem em família, isso marca a alma e ninguém te tira. E mais, você vai para a eternidade levando os frutos dessas vivências familiares. Amém ou não amém? Falei da televisão, eu vi uns cutucão aí, alguém ficou bravo comigo, mas não tem problema, é palavra de Deus. Sou pastor, o pastor tem uma varinha também que às vezes tem que dar. Então você precisa aprender isso. Valoriza os momentos de descanso na sua vida e na sua família. Não são um, não são dois, não são três, não são 4 casos. Vários. Podia, quem sabe, falar que são já dezenas de casos que eu atendi aqui no meu gabinete. Pessoas ricas, aqui da nossa cidade. Eu sabia que o Blumenau tinha tanta pessoa rica, mas tem pessoas ricas. Pessoas que têm até avião particular, nós temos na nossa cidade. Algumas vezes, eu vi pessoas muito bem-sucedidas olhar para mim no meu gabinete e dizer: pastor, eu daria
a minha fortuna para ter o respeito e o amor dos meus filhos. Não tem porquê, perdeu. No momento da infância, primeira, segunda infância do filho, aonde a personalidade está sendo moldada, era só trabalho, trabalho, trabalho. Era reunião, era viagem de negócio, era isso, era aquilo. Não viu os filhos crescer, os filhos não criaram um vínculo com a pessoa, e daí, quando se deu conta, era tarde demais. E o tempo não volta. O adolescente passou. A criança passou. Cada ano a gente vive uma vez só na vida. A vida que temos é uma só. Então, valorizar. Eu nunca vou me esquecer um testemunho que eu ouvi de um pastor amigo meu. Ele dizia: eu falei muito com os meus filhos. Me envolvi demais com as coisas do reino de Deus. Não tive tempo de qualidade com os meus filhos. Eu me arrependi e estou tentando agora recuperar isso com os meus netos. Essa pessoa, ele faz questão de todo ano nas férias fazer um grande momento em família, com todos juntos, para aproveitar o que não pôde fazer pelos filhos. Então, eu queria que você saísse daqui hoje entendendo a importância da palavra de Deus. Tenha esse dia de descanso durante a semana e tenha um período mais longo de descanso durante o ano. Vai ser vida, na sua família, e fortalecer os vínculos espirituais. Amém? Para nós concluir, se coloque de pé, já estaremos finalizando. O que eu quis aqui falar para vocês é que aquilo que nós precisamos ver Deus fazendo na nossa casa, na nossa família, passa por todos os cômodos da sua casa, passa por todos os membros da sua família. O quinto ponto que eu ia falar mais era sobre a gratidão. Quando nós somos gratos, a nossa fé é fortalecida, a presença de Deus é manifesta. Mas como eu já falei bastante sobre esse assunto, eu vou encerrar aqui. Mas eu gostaria de encerrar dizendo algo muito sério para você. Muito sério. Você ouviu essa palavra. E para você, a cobrança de Deus vai ser mais séria. Você ouviu essa palavra. E sobre você, a cobrança divina vai ser mais séria. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Que o nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo e quando eu chegar diante dele, no dia do julgamento, quando você chegar diante dele no dia do julgamento, o Senhor vai cobrar de nós o que nós fizemos com as pessoas com que ele nos confiou. Eu vou ouvir a pergunta de Deus: o que você fez com a Juliane, aquele diamante precioso que eu te dei? O que você fez com o Kenidiel? O que você fez com a Eishla? E eu vou ter que prestar conta de tudo isso diante de Deus. E naquele dia eu não vou ter desculpa para falar: mas Deus, eu não sabia qual o jeito certo de fazer. E você não tem mais essa desculpa. Lamento dizer, você entrou aqui essa noite na igreja, já era para você. A cobrança para você vai ser mais pesada. Mas consequentemente, ao ouvir essa palavra, você também é um privilegiado. Porque você, quando ouve as instruções de Deus, você está adquirindo ferramentas que podem transformar a sua família, se colocar em prática. Você pode transformar o seu lar, você pode fazer a diferença. Ao colocar em prática, você pode estar vivendo o céu já dentro da sua casa. E isso é um privilégio que Deus nos dá. Eu queria hoje orar pela sua família. Eu queria hoje orar por você. Você ouviu essa palavra e você já está há 6 semanas, você que veio todas as semanas, há 6 semanas ouvindo falar sobre casa, sobre família. Eu queria hoje desafiar você a tomar um posicionamento diante das verdades que você tem ouvido e dizer: vou praticar. Custe o que custar, eu vou praticar, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. Ei, isso é amor pela família. Eu tenho visto tantas pessoas
amar partido político, amar time de futebol, amar tantas coisas. E a tua família? Você luta e briga pela sua família como você briga pelo teu time de futebol? Um dia nós prestaremos conta de tudo isso. Você que quer uma oração especial hoje eu quero te chamar aqui na frente. Queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente, que eu quero abençoar a sua vida e a sua família. O texto diz: outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Luz tem que resplandecer, luz tem que brilhar, luz tem que iluminar. Luz tem esse propósito. Aleluia. Dá um passinho mais para frente. Dá um passinho mais para frente. Aleluia. Ei, eu quero fazer um convite hoje. Convite também para você que nunca decidiu publicamente, você nunca fez isso publicamente, dizendo: eu quero receber Jesus na minha vida. E talvez você vem tanto tempo aqui e de vez em quando ouve essa frase: o que é receber Jesus? O que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é isso, é decidir viver a maneira dele. Você nunca fez isso publicamente, você quer fazer hoje? Levanta a sua mão. Você que hoje quer declarar Jesus e os ensinos dele como o Senhor da sua vida, levanta a sua mão, que eu quero te ver. Tem alguém? Temos lá em cima, temos 3 pessoas lá em cima. Que Deus abençoe vocês. Eu peço para o obreiro irmão Danilo chegar ali e fazer uma oração com vocês. Depois eu quero pegar o nome de vocês, porque uma mudança acontece hoje na vida e na família de vocês. Não foi por acaso que vocês chegaram aqui. Deus tem essa transformação. Muito tempo vocês já ouviram falar sobre Jesus, mas hoje de uma maneira prática, a graça dele os alcança, e a transformação vai acontecer na vida e na família de vocês. Lá atrás tem mais uma pessoa, ele estará orando, depois estará orando por vocês. Aqui embaixo, nós temos ali, estamos aqui. Vocês podem chegar aqui mais na frente, vem cá. Gostaria de receber vocês aqui pertinho de mim. Vem cá, amigão, pertinho de mim também. Como eu disse para ela, eu disse para ele, essa é a decisão mais importante da vida de um ser humano. Quando nós decidimos não mais deixar que o pecado destrua a nossa vida e o nosso lar, mas a gente diz: Senhor, eu quero viver os teus planos, os teus propósitos para a minha vida. Mudança total. Vem cá, querida, vem cá. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Eu quero que vocês façam essa oração comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me purifica. A partir de hoje eu quero viver para te agradar e ver os teus planos se cumprirem na minha vida e na minha família. Dirija os meus passos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Depois eu queria que alguém pegasse o nome de vocês. Ei, você que veio aqui na frente hoje, isso não pode ser mais um culto só na tua agenda. Isso não pode ser apenas mais um hashtag nas suas redes sociais dizendo fui no culto, ou eu sou a The Blue. Essa tem que ser uma mudança total de vida. Só que as mudanças, elas vêm quando nós mudamos a nossa vida, a nossa rotina, que são baseadas nos princípios, aquilo que nós acreditamos. Que a palavra de Deus hoje, ela possa realmente entrar no teu coração e frutificar. Você vai sair daqui valorizando mais a presença de Deus. Fuja do pecado, fuja da maledicência, dos palavrão, da mentira. Feche essas portas, porque as coisas não estão indo para frente, porque você tem permitido coisas erradas entrarem lá. Vigia na televisão, vigia o que entra pelas redes sociais. Uma nova vida. Ei, usa as palavras para bendizer, usa as palavras para declarar amor, usa as palavras para clamar realmente a bênção de Deus no seu lar. Outra coisa, se organize para você ter um tempo de descanso e contemplar a grandeza de Deus. Contemple a grandeza de Deus e você vai ver que as coisas vão começar a mudar lá. Eu creio nisso, eu creio nisso. E por último, por fim, por que não hoje marcar
a vida de alguém que você ama? Por que não hoje? Por que não hoje fazer algo diferente? Ó, antes das 9h30 nós vamos terminar esse culto. E por que você não chega em casa e faz algo especial para quem está lá? Talvez teus filhos todos os dias eles vão dormir na pressa com um xingamento: vai para a cama menino, vai para a cama menino. Por que hoje você não vai lá, dobra o seu joelho na cama deles e ora por eles? Coloca a mão na cabeça dos seus filhos, como eu faço todas as noites. Que o Senhor te abençoe e te guarde, levante sobre ti o rosto, resplandeça sobre ti a face, te dê a paz e a alegria. Toda noite eu faço isso. Se por acaso eu estou na ocupação e eles vão deitar: Pai, vem nos abençoar. Não tem um dia sequer que eu não abençoe os meus filhos. Ei, por que hoje você não olha no olho do seu cônjuge, fala que ama daquele jeito que faz tempo que você não fala, e dá, quem sabe, um beijo de língua que faz tempo que você não dá? Quem sabe tem um avivamento até, mas faça algo diferente. Ei, quem sabe a pessoa com quem você precisa fazer algo não está perto. Tira 10 minutos e escreva algo do coração para o WhatsApp dela, ou grava um áudio e diz: ó, aqui está falando uma nova pessoa, porque hoje eu tive uma experiência com Deus, e faz tempo que eu queria te pedir perdão por aquilo. Você me perdoa? Vamos fazer algo diferente. Vamos marcar a vida daqueles que estão perto de nós, para que o dia que a gente se apresentar diante de Deus, a gente não possa apresentar mãos sujas, com amargura, rancor, ódio. Não. Mudanças. Deus deseja ver mudanças, e essas mudanças vão trazer benefício para a nossa alma. Feche os seus olhos, quero orar por você. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações hoje. E nós aqui queremos pedir perdão, porque temos negligenciado sim a Tua presença no nosso lar. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós temos sentado numa mesa ou no sofá para falar mal, para murmurar, para reclamar. Perdoa-nos. Nós queremos que a Tua presença esteja sobre nós. Deus, os nossos filhos têm sofrido, Senhor, opressão maligna, e nós estamos alienados. Perdoa-nos. A partir de hoje nós invocamos a Tua presença na nossa casa, e que o Espírito Santo flua lá. Espírito Santo, nós Te amamos e queremos ver os Teus frutos sendo manifestos na vida de cada pessoa na nossa casa. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo na nossa vida, no nosso lar. Eu quero abençoar os Teus filhos com sabedoria, para se organizarem na rotina familiar, com momentos de descanso, momentos de meditação na palavra, momentos onde estejam aos Teus pés, Senhor. Eu quero abençoar, Pai, a vida dos Teus filhos, para que de fato eles estejam guardados por Ti, e nenhuma seta maligna ou força diabólica possa encontrar uma brecha, entrar e destruir Teus filhos, mas que eles estejam blindados por Ti, blindados em Ti, e que essa família passe pela transformação que precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.